Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos entender sobre os agroquímicos, saber os mitos e verdades, seu uso no agro e conhecer os principais produtos e suas aplicações. Então, se já gosta de conteúdo agrícola, já se inscreva no canal, pega seu caderno de anotações para anotar os pontos mais importantes. Cada vez mais nos deparamos com notícias alarmantes a respeito dos agroquímicos nos noticiários, envolvendo casos de poluição ambiental e até intoxicação de humanos. São agroquímicos, agrotóxicos, defensivos agrícolas, praguicistas ou pesticidas. Mas afinal, o que são todos esses nomes? Esses produtos são bons ou ruins? Devemos amá-los ou odiá-los? Em tempos de extremismo e fake news, devemos sempre buscar informações para tomarmos decisões muito mais assertivas. O que são os agroquímicos? De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o MAPA, os agroquímicos são definidos como produtos ou agentes físicos, químicos ou biológicos utilizados na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens e também florestas, cuja finalidade seja alterar a fauna ou a flora, a fim de preservá-las de ações danosas de seres vivos considerados nocivos a elas. Ou seja, são produtos que, quando aplicados, atuam no sistema agrícola, modificando beneficamente o sistema produtivo. Além de definir o que são, essa lei traz informações a respeito da pesquisa, produção, rotulagem, transporte, armazenamento e inúmeros outros tópicos a respeito dos agroquímicos. Os principais tipos de agroquímicos, o que são? Como a própria definição deixa explícito, a principal função desses produtos é alterar a composição da flora e da fauna para melhor produção agrícola. Portanto, os agroquímicos podem ser enquadrados em algumas categorias, de acordo com o seu alvo no campo. Nomes como fungicidas, inseticidas, herbicidas e outros. Os fungicidas atuam principalmente na prevenção e no controle de doenças fúngicas, de fungos fitopatogênicos que estão presentes nos cultivos agrícolas. As demandas variam de cultura para cultura, nos diferentes tipos de sensibilidade dos patógenos e das plantas. São produtos requisitados do sul ao norte do país, pois as condições ambientais do país favorecem o surgimento desses fungos. Sem formas eficientes de combatermos os fungos, não produzimos alimento nas quantidades adequadas para alimentar a população. Os inseticidas, por sua vez, são mais comuns em nosso dia a dia, pela razão que muitas pessoas possuem inseticidas em suas casas. É claro que as doses como a forma de aplicação é muito diferente das utilizadas no campo, mas o princípio é o mesmo: prevenção e controle de insetos. Os insetos, assim como os fungos, podem sim prejudicar muito a produtividade agrícola. Quando não controlados, eles ficam em quantidade absurda e nas condições ambientais favoráveis à sua reprodução, eles se disseminam por todo o país. Herbicidas. Junto com os fungicidas e inseticidas, temos os herbicidas, que são destinados a controle de plantas invasoras. As plantas daninhas, aquelas que a gente não quer na nossa produção agrícola. Quando não controladas, as plantas daninhas competem por água, luz e nutrientes com as cultivos. Isso impede que elas atinjam a sua produtividade máxima, além de alojar patógenos que vão se hospedar nessas plantas invasoras. Outros produtos. Nessa categoria podemos enquadrar vários outros tipos de produtos que auxiliam nas aplicações de modo a torná-las mais eficientes. Os sulfactantes, os óleos espalhantes, os adjuvantes, antiespumantes, sequestrantes e rotuladores de pH são responsáveis por garantir mais eficiência e uniformidade do processo de aplicação. Mas qual a importância do uso dos agroquímicos? Os agroquímicos são utilizados na agricultura desde o século XIX, na forma de produtos inorgânicos, como por exemplo o sulfato de cobre, que é o principal componente da calda bordaleza. Inclusive, na descrição desse vídeo tem uma cartilha que ensina a fazer a calda bordaleza.
fiquem à vontade para pegar. O crescimento da população mundial é maior a cada dia, associado a um aumento da expectativa de vida. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais até ficarem velhinhas. Isso é muito bom, porém trouxe à tona um enorme desafio: como alimentar todas essas pessoas? Perante essa necessidade, as alternativas eram aumentar a área de cultivo, expandir as áreas a serem cultivadas ou aumentar a produtividade na área que já temos. A expansão das áreas traria prejuízos ambientais, principalmente no que diz respeito ao desmatamento, que para o agronegócio aparenta ser bom. Aliás, mais áreas para plantar e para criar animais. Mas na prática, isso traz mais prejuízo. Tem-se buscado o aumento da produtividade nas áreas que já temos plantações agrícolas. Isso vem funcionando bem nos últimos 50 anos, graças a instituições de pesquisa como Embrapa e universidades. Assim, a fim de aumentar a produtividade, precisamos reduzir perdas e garantir um ambiente propício para o desenvolvimento dos cultivos. Como grande parte dos trabalhos de pesquisa científicas indicam que as perdas de produção em consequência de pragas chegam ao redor de 30% a 40%, a estratégia foi reduzir a ação dessas pragas nos cultivos agrícolas, com a utilização dos agroquímicos para eliminar boa parte dessas pragas. No Brasil, segundo dados do IPEA, 1/5 do PIB nacional depende do agronegócio, tendo como base cultivo e venda de commodities, como milho, soja, laranja, café, entre outras culturas. Esses cultivos dependem e muito dos agroquímicos, principalmente em suas grandes áreas cultivadas, o que dificulta muito outros tipos de manejos, uma vez que o manejo com os agroquímicos é muito mais rápido e prático. Acho engraçado quando dizemos que precisamos alimentar o mundo, mas quem é leigo no assunto diz: mas o agro só planta soja e eu não como soja. Dá só uma olhada nos produtos que têm a soja em sua composição. Grande parte do que consumimos vem sim das grandes produções, inclusive de soja, de forma direta ou indireta. A agricultura familiar tem sim um papel importantíssimo no Brasil, em questão de alimentação básica, pois é ela sim que fornece os principais alimentos do prato do brasileiro cotidiano. E ela também deve ser otimizada. No entanto, quando falamos em gerar alimento para o mundo, o que você plantaria? A tecnologia presente nos agroquímicos é extremamente eficiente, trazendo excelentes resultados de aplicação. Mas nem tudo são flores. O uso intensivo e equivocado dos agroquímicos podem trazer prejuízos irreparáveis. Quais são os problemas relacionados aos usos dos agroquímicos? Os principais problemas dos usos dos agroquímicos estão relacionados à saúde humana, ao meio ambiente e ao aparecimento de resistência em pragas. O uso inadequado dos agroquímicos afeta negativamente a produção agrícola, deixando muitos resíduos e atuando onde não deveria. A poluição ambiental por agroquímicos, seja no solo ou na água, se deve especialmente ao uso exagerado e inadequado dos produtos. O não respeito nas normas de aplicação, como por exemplo o uso de EPIs, expõe os trabalhadores a riscos desnecessários. E esses trabalhadores que não seguem à risca o manual de utilização de agroquímicos são esses que vão parar em noticiários, em documentários e notícias alarmantes. Além disso, a utilização desnecessária de agroquímicos pode incidir em maior resistência nas pragas, gerando resistência nas pragas, patógenos e plantas daninhas, e dessa forma necessitando de doses cada vez mais altas para controlar a mesma praga. Para entender melhor, podemos traçar um paralelo entre os agroquímicos e antibióticos. Antes de prosseguir com o conteúdo, eu peço que você deixe o seu curtir nesse vídeo, pois eu preciso que o canal seja mais divulgado. Tanto os agroquímicos quanto os antibióticos, ambos possuem ingredientes ativos que atuam sobre organismos, de modo a eliminá-los. Da mesma forma que são tomados antibióticos sem orientação médica, os agroquímicos, que também são utilizados sem orientação de um engenheiro agrônomo,
geram erros que causam danos às pessoas e geram resistência aos organismos devido ao seu uso inadequado. Mas quais são as principais alternativas aos agroquímicos? Graças a pesquisas, é possível tornar a agricultura menos dependente dos agroquímicos. Os químicos não são mais a única forma de controle de pragas. Várias outras estratégias hoje podem ser utilizadas para controle de pragas, plantas daninhas e patógenos. São eles os controles físicos, biológicos, mecânicos e cultural. Quando aplicadas juntas ou alternadas, essas técnicas formam um chamado de manejo integrado. Manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, manejo integrado de plantas daninhas. Existem diversos tipos de manejo integrado, que são a utilização de todas essas formas de controle, alternativos aos agroquímicos. O manejo integrado em grandes lavouras faz um uso racional dos agroquímicos, tornando a agricultura muito mais sustentável, aliado a novas tecnologias de aplicação que podem auxiliar na redução do volume de agroquímicos utilizados. Outra saída para a redução do uso dos agroquímicos está no desenvolvimento de novas moléculas mais eficientes e menos tóxicas. Porém, além do custo envolvido, é um processo demorado, sendo uma alternativa mais a longo prazo. A agricultura orgânica se baseia em um cultivo sem uso de agroquímicos e também pode ser uma alternativa viável para frutas e verduras. No entanto, os orgânicos conseguem em sua maioria maior variedade do que volume e muitas vezes a sazonalidade é maior. Por favorecer mais a variedade do que o volume, os orgânicos não são suficientes para alimentarmos toda a população. Os agroquímicos fazem parte da realidade da agricultura, da produção de alimentos no Brasil e do mundo. Entretanto, deve-se ponderá-lo o seu uso e fazê-lo de forma correta, apenas quando necessário. Nesse vídeo vimos que é preciso buscar equilíbrio entre as técnicas de manejo para tornarmos a agricultura mais sustentável e seguras para todos. Gostei muito de estudar esse conteúdo para ter um bate-papo aqui com você. Quero ver nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto. Qual a sua opinião sobre os agroquímicos? Utiliza outras técnicas de controle além dos agroquímicos na sua lavoura? Conte pra gente nos comentários antes de assistir a esse vídeo que separei aqui ao lado para você. Até o próximo vídeo. Te vejo lá.